E hoje eu tô em Londres. Eu vou mostrar para vocês todos os lugares imperdíveis que você tem para visitar aqui, aonde comer e vários lugares legais para vocês irem. Vamos viajar comigo? Acabei de chegar em Londres e foi bem tranquilinho passar na imigração. Levou literalmente 5 minutos para passar. E lembrando que Londres, né, a Inglaterra no geral agora, precisa ter um ETA, né, uma autorização eletrônica de viagem para você entrar aqui, né, que é digital, não é no passaporte. Então não viajem para a Inglaterra sem vocês terem um ETA. E lembrando também que Londres tem 6 aeroportos, tá? Então, quando vocês comprarem a passagem de vocês, forem reservar o hotel e tal, se atentem a qual aeroporto vocês vão chegar, porque tem 6. Então, vamos lá. Eu tô aqui no Green Park, que é o parque na frente do Buckingham Palace, e a gente veio aqui ver a famosa troca da guarda do Palácio Buckingham. A guarda ela acontece desde 1660, quando a guarda real começou a proteger a casa dos Stuarts. E ela acontece todo dia, às 11 da manhã, e a cerimônia dura aproximadamente 45 minutos. No verão, né, nos tempos normais, ela acontece todo dia, mas no inverno, geralmente, eles mudam, não é todo dia que acontece a cerimônia. Então, quando você vier para Londres, olhe no site oficial para ver se no dia que você vier vai realmente ter a troca da guarda e você não ser pego de surpresa de acabar vindo até aqui e não conseguir ver. E ó, saindo do Green Park, aqui já tá o Buckingham Palace e a troca da guarda acontece lá dentro, obviamente, né? E o melhor lugar para você conseguir ver a troca é daquele monumento, tá? Então tentem chegar cedo, coisa que eu não fiz, porque eu me perdi no transporte público de Londres e a gente vai tentar achar um lugar bom para ver. Mas o melhor lugar é lá, ó, em cima daquele monumento. Ó, como vocês podem ver, tá bem cheio. Agora são 10h37 e começa às 11. Então tentem chegar bem mais cedo para pegar uma boa visão, mas o melhor é ali em cima, ó. O palácio foi construído em 1703, mas somente em 1761 George III comprou ele para sua esposa, a rainha Charlotte. E somente em 1837 é que ele se tornou residência oficial da família britânica com a rainha Vitória. Quando a bandeira real está hasteada, quer dizer que o rei ou a rainha, né, agora no caso o rei, ele está no palácio. E quando ele não está, a bandeira do Reino Unido é hasteada no lugar. A gente acabou de sair aqui do Buckingham Palace. A troca da guarda começou um pouco antes das 11, começou mais ou menos 10 para as 11 e terminou agora, né? Então levou realmente ali uns 45 minutos. Porém, até você sair de lá, eles liberarem as passagens, leva mais tempo. Então reservem aí uma hora e pouquinho se vocês quiserem assistir a guarda, né? É importante lembrar que se vocês forem assistir, eles fecham tudo em volta do palácio, então vocês não vão conseguir sair de lá uma vez que vocês entrem, principalmente ali naquele monumento que eu mostrei que é o melhor lugar para ver, vocês não vão conseguir sair de lá no meio da troca da guarda, tá? Então, reservem bastante tempo se vocês quiserem ver realmente a troca, se não só passem por ali na hora que estiver acontecendo, para ver assim rapidinho, enquanto vocês estiverem indo para outro lugar. E agora a gente está indo para a abadia de Westminster, que fica 15 minutinhos mais ou menos andando do palácio e é bem pertinho. Essa daqui é a abadia de Westminster, é proibido filmar lá dentro,
A gente tá indo entrar agora e depois quando eu sair, eu faço um take falando para vocês sobre todas as curiosidades de tudo que a gente viu lá dentro. A Abadia de Westminster é o local onde acontecem as coroações reais, os casamentos reais e até mesmo os sepultamentos. E desde 1066, todos os monarcas britânicos foram coroados lá, começando com Guilherme o Conquistador. E entre as principais figuras históricas que estão sepultadas na abadia, a gente tem Isaac Newton e Charles Darwin. E também tem um monumento em homenagem a Shakespeare, apesar dele não estar sepultado na abadia, né? Ele está sepultado em sua cidade natal, que é Stratford-upon-Avon, que é aqui pertinho de Londres. E uma curiosidade é que o único túmulo que não pode ser pisado na abadia é do túmulo de um soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial. Esse túmulo é o único que ele tem flores em volta. Eu vou até deixar uma imagem aqui, né? Como a gente não podia filmar lá dentro, mas podia tirar foto, eu tirei algumas fotos. Ninguém pode pisar nesse túmulo. Todos os outros túmulos podem, mas esse não, em respeito a esse primeiro soldado da Primeira Guerra Mundial. E se você gosta de história, você gosta de coisas assim, eu acho que a visita na abadia vale muito a pena, né? Que nem eu falei, não pode filmar lá dentro. É um lugar de respeito, é um lugar que tem muitas sepulturas, né? Mas eu vou pedir para o editor deixar aqui algumas imagens, né? Que eu consegui tirar, algumas fotos que eu consegui tirar de lá. E vamos continuar nossa viagem. E essa aqui que eu tô passando agora é a Westminster Bridge. E ela liga o parlamento às margens do rio, que é onde fica a London Eye. Então vocês vão ter que atravessar ela se vocês quiserem ir para London Eye, tirar uma foto legal do Big Ben, vocês vão passar por ela. E minha dica para vocês é, cuidado com pickpocket. Nessa ponte tem um monte, as pessoas vão tentar parar vocês, vão tentar dar coisa de graça, vão tentar vender alguma coisa, pedir informação. Então cuidado com o celular, cuidado com carteira, com bolsa. Segurem as coisas de vocês e prestem muita atenção, não só aqui, mas em todos os pontos turísticos que vocês forem, tá? Porque as pessoas passam muito juntas, muito grudadas umas nas outras. E aí às vezes alguém esbarra em você, você acha que a pessoa só esbarrou e ela acaba levando alguma coisa tua. Então cuidado em todas as cidades turísticas da Europa, mas principalmente Londres e Paris. Ó, e se você quiser tirar uma boa foto com o Big Ben, você vai atravessar a ponte, aí você vai descer essa escada, você vai vir aqui, passar aqui, ó, e aqui. Nesse lugar é um bom lugar para você tirar foto com o Big Ben. Não tire foto na ponte, que é onde todo mundo tira, porque a sua foto vai ficar cheia de gente. Então siga reto, desça essa escada, vem aqui, ó. E aí você tira ali. Vou mostrar exatamente para vocês o lugar. Então, ó, descer a escada. Aí você vai vir aqui. Vai vir aqui, ó. E é bem ali onde aquelas pessoas estão, depois que passa aquela gradinha que vocês vão tirar foto. Pode ser nesse muro aqui, ó. Aqui também fica boa a foto, ó. Tá vendo o enquadramento? Fica super bonito. Para quem não sabe, o Big Ben faz parte do Palácio de Westminster, que é a sede do Parlamento Britânico. E segundo a tradição britânica, quando um dos monarcas morre, o Big Ben toca, ele é coberto com um pano preto e ele toca com um número de vezes equivalente ao número de anos que aquele monarca viveu. Então, quando a Rainha Elizabeth II faleceu, o Big Ben foi coberto com um pano preto e ele tocou 96 vezes, que era a idade que a Rainha Elizabeth tinha quando ela faleceu. E mesmo após 160 anos, o Big Ben é o relógio mais preciso do mundo. E para manter essa pontualidade, eles colocam moedas de 1 cent em cima do ponteiro do relógio. Então, uma moeda de 1 cent, ela adianta o relógio em 0,4 segundos. E quando eles tiram uma moeda, ela traz o relógio em 0,4 segundos. E é dessa forma que eles mantêm o Big Ben sendo o relógio mais pontual do mundo. E o sino que tem hoje não é o sino original. O sino original, ele quebrou, né? E aí eles substituíram por um novo que também rachou. Porém, em vez de eles substituírem por outro novo, eles decidiram simplesmente consertar, virar o rachado e trocar por um martelo menor para que o sino não continuasse quebrando. Então o sino do Big Ben, né, que na verdade o Big Ben é o nome do sino, ele é o segundo sino que foi usado e permanece até hoje. A gente está indo agora na London Eye. Nosso ticket era para 4h15, porém agora são 3h30. Aí a gente conversou com o cara do Customer Service, né, o guichê ali da pessoa que fica ajudando, e ele trocou nosso ticket para agora. Então fica a dica para vocês, se vocês chegarem mais cedo aqui na London Eye, vocês podem pedir para trocar o ticket de vocês pro horário que vocês chegarem.
foi projetada para ser inaugurada no Réveillon de 99, então dia 31 de dezembro de 1999. Porém, teve um atraso na obra. Ela realmente, né, foi inaugurada em 99, mas ela só foi a funcionamento do público em março de 2000. Então, ela teve ali 3 meses de atraso até ela poder ser aberta ao público. E uma curiosidade interessante é que ela é a única roda gigante que foi construída deitada. Então, eles não construíram ela em pé né, já em pé. Ela foi construída deitada e daí eles levantaram e colocaram ela na posição que ela tá, né, de roda gigante. Ela nunca para completamente, tá? Então, quando você vai entrar, você tem que tomar cuidado, igual eu mostrei pra vocês, porque ela não para. Ela se move numa velocidade de 0,9 km por hora e a volta completa dela leva cerca de 30 minutos. Então, se planejem para vocês gastarem pelo menos isso, né, pro passeio aqui da London Eye. E existem 32 cápsulas aqui na London Eye. Elas são numeradas de 1 a 33. Porém, não existe a cápsula 13, por conta da superstição de que o número 13, né, daria má sorte. E são 32 por conta de cada um dos distritos de Londres, né? Londres tem 32 distritos e por isso que ela tem 32 cápsulas. Olha que incrível que tá o dia hoje, dá pra gente ver tudo. E aqui, ó, se vocês olharem reto bem aqui, bem nessa direção, dá pra ver o Buckingham Palace. Essa daqui é a melhor cabine telefônica para você tirar foto em Londres, ó. Ela dá bem atrás do Big Ben e é só você vir reto pela rua, né? Então a ponte do Big Ben tá ali, a Westminster Bridge tá ali. Você vem reto, você vai chegar aqui. Além dela, tem uma que fica aqui para trás, então se eu olhar ali, ó, tem outra. Mas essa daqui é a mais famosa, que todo mundo tira foto e a foto fica bem bonita porque fica bem com o Big Ben atrás. A gente terminou nosso dia de roteiro aqui em Londres e a gente parou para comer num lugar que é super legal, que se chama Farmers. E ele fica bem na Piccadilly, é bem pertinho da Piccadilly Circus. Eu vou mostrar para vocês quando a gente sair daqui o caminho para vocês chegarem até lá. E a comida natural. Vou mostrar pra vocês meu prato. Eu pedi arroz, frango, brócolis, batata. Então uma comidinha bem natural. Custou 11 pounds o prato, então um preço bem ok pra você comer uma comida. E é muito bom. Então fica a minha indicação pra vocês que estiverem andando aqui pela Piccadilly e quiserem um lugar bom e saudável pra vocês poderem comer. Ó, gente, é um sistema aqui que você pode escolher. Então você escolhe aqui a sua base, né? Escolhe também aqui qual é o seu main, né? Então, qual carne você quer. Se você quer algum extra, e daí você escolhe 2 sides, né? Então, 2 complementos. Eu tô aqui na maior loja da M&M, ela fica na Piccadilly Circus. Então, a Piccadilly Circus é como se fosse uma Times Square de Londres. E essa loja da M&M, ela tem 4 andares e tem muita coisa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a loja. Ó, então aqui tem esses copinhos, você escolhe o copo de acordo com o tamanho. Então o menor ele é 15 pounds, o médio 19 e o maior 23. E tem também os saquinhos para você pegar o quanto você quer. E aí você vai indo em cada uma dessas, né? Aí você aperta e você coloca a quantidade de M&M que você quer. E você pode pegar de todos, né? Então você pode misturar os M&Ms que você quiser. E aí depois você leva no caixa e você pesa para eles saberem quanto deu. Ó, aqui se você pegar por grama, dá para você ver que vai ser 3,99 libras a cada 100 gramas, né? Então se você não quiser encher o copinho, você pode pegar por gramas. Eles custam 10 libras. Tem esses aqui que são tipo um ovinho. Esses estão 15,99. Tem esses aqui que eu achei super bonitinho, bem temático. Esse aqui, ele tá
10 libras também. Uma ótima lembrancinha. E tem também a maquininha, ó, se você quiser levar uma maquininha temática daqui de Londres, tem aqui também. Essa tá, vamos ver ali, ó, 24 libras. Essa boxinha normal, escrito London, tá saindo, vamos ver, R$15,99. Olha que legal, gente, é os M&M's cruzando a faixa da M&M's Road, igual os Beatles cruzaram da Abbey's Road. Muito legal e temático daqui. A gente tá indo agora pro observatório de Greenwich e a gente pegou uma daqueles ônibus famosos de Londres, ó, não tem ninguém no ônibus. Vou mostrar pra vocês como é que é. E ele é um ônibus normal de linha que você pega, tá? Então você não precisa pagar por nenhum tipo de tour especial, não precisa pagar por nenhum ônibus especial. Ele é um ônibus normal de linha que você pode pegar. E aqui, ó, para passar no metrô, você tem que fazer tap do seu cartão e entrar. Então, para vocês pegarem o metrô aqui, vocês precisam ter um cartão que faça tap. Eu tô usando o da Nomad. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem cashback quando vocês abrirem a conta de vocês. E se vocês não tiverem um cartão que faça tap, né, que faça ali a aproximação, vocês podem comprar o bilhete individual ou o Oyster Card, que é o cartão aqui do metrô, mas ele tem um custo de 7 libras, então eu realmente não recomendo. Façam um cartão da Nomad, é barato, não tem custo e vocês podem ir colocando ali o montante que vocês vão usar. E vocês têm que fazer tap quando vocês entram na estação, igual eu fiz, e quando vocês saem. Quando eu sair, eu vou fazer um vídeo para vocês verem também como funciona. E esse é o meio mais barato e fácil de vocês se locomoverem em Londres. Ó, e para sair é o mesmo esquema. Passou, abriu e aí você sai. A gente chegou aqui no observatório de Greenwich e a gente tá bem na subida que leva para o observatório e olha a vista linda que tem na subida. Mas venham preparados para andar, porque ó, a gente já subiu esse tanto e a gente ainda nem tá na metade do caminho. Vou mostrar para vocês o tanto que ainda falta subir. E ó, gente, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês vierem no observatório, para vocês verem a linha do meridiano, vocês não precisam entrar no observatório. Vocês vão fazer esse caminho que eu vou mostrar agora. Quando vocês subirem aqui, ó, vocês vão vir nesse portãozinho aqui. Então vocês não precisam entrar no observatório para ir na linha de Greenwich. Passa aqui por esse portãozinho e a linha tá ali, ó. Vou mostrar para vocês mais de perto. Ó, aqui tá a linha de Greenwich, que divide os dois meridianos. Então você não precisa estar lá dentro do observatório para você poder atravessar as duas linhas. E aqui, ó, você tá em dois hemisférios ao mesmo tempo. E ali, ó, no topo do observatório tem uma bola vermelha. Ela cai todo dia à 1 da tarde para ajudar os marinheiros do rio Tamísia a ajustarem seus cronômetros. O observatório foi fundado em 1675 com o objetivo de melhorar a navegação britânica. Em 1884, uma conferência internacional de Washington decidiu que a linha que passa aqui pelo observatório seria definida como a linha do Marco Zero, tornando o meridiano de Greenwich o meridiano principal e tornando ele também como base para os fusos horários. Antes deles definirem o meridiano de Greenwich como Marco Zero, existia muita confusão nas navegações e nos
nos fusos horários, porque cada país tinha o seu próprio fuso horário, né? Então a definição da linha de Greenwich foi muito importante tanto para astrologia quanto para navegação. E uma informação bem importante é que hoje o observatório não funciona mais como um observatório, né? O observatório foi movido para outro lugar devido à poluição luminosa de Londres, mas hoje ele funciona como um museu de astronomia. E aqui fora do observatório tem um relógio que o John Harrison criou no século XVIII. Esse relógio foi criado para ajudar a resolver o problema, né, de longitude, e ele levou muitos anos para ser reconhecido e testado devido à sua complexidade, mas ele ajudou a salvar diversas vidas no mar. O passeio de Greenwich é um passeio legal pelo fato de você estar pisando ali no Marco Zero, né, em 2 hemisférios ao mesmo tempo, mas ele é curtinho o tempo que você fica aqui e leva muito tempo para chegar. A gente levou cerca de 2 horas para chegar aqui, usando transporte público, né, metrô, ônibus. Então, se vocês realmente quiserem vir aqui, planejem com tempo para gastar esse tempo para ir e voltar do centro de Londres para vir até aqui, né? Então, mas eu acho que vale a pena, né? É o único local em que vocês vão estar podendo pisar em 2 hemisférios ao mesmo tempo. A Tower Bridge é uma das pontes mais icônicas do mundo e ela foi construída em 1886. E ela é a primeira ponte basculante que existiu na história. Então, quando ela foi construída, foi uma solução que eles fizeram para que eles pudessem construir a ponte para passar os carros e não atrapalhasse o fluxo dos navios que passam aqui embaixo. E foi um sistema super revolucionário na época. Quando ela foi construída, a ponte podia abrir em apenas 1 minuto. E muita gente acaba confundindo ela com a Tower of London, mas essa não é a Tower of London, essa é a Tower Bridge. Elas são pontes diferentes, uma fica bem pertinho da outra, mas não confundam, tá? Então essa daqui é a Tower Bridge. Em 1956, quase aconteceu um desastre nessa ponte, quando um ônibus estava passando por aqui e ela sem querer abriu. O motorista do ônibus conseguiu acelerar e conseguiu passar para o outro lado, evitando uma tragédia. E na época ele foi recompensado com apenas 10 libras. E se você quer uma boa foto com a Tower Bridge, esse lugar aqui é o melhor, tá? Você vem até aqui onde fica esse prédio que é icônico também, que ele chama The Scoop, e você vai conseguir ter essa vista para a Tower Bridge. Então veja, ó, várias pessoas vêm aqui tirar foto e fica uma foto maravilhosa, olha essa vista. Então em vez de vocês irem até a Tower Bridge, venham aqui que a foto de vocês vai ficar muito melhor e vocês vão ter uma vista muito melhor para a Bridge também. Essa daqui é a London Bridge, então não confundam quando vocês vierem para Londres, tá? Agora a gente está saindo aqui da Tower Bridge e a gente está indo pro Shakespeare's Globe, que é o teatro fundado por Shakespeare e a companhia teatral dele. E é um dos lugares que eu mais quero conhecer aqui em Londres, porque para quem não sabe, né, eu sou atriz, eu fiz teatro minha vida inteira e Shakespeare é meu autor favorito. Então estou super animada para ir conhecer esse teatro. Acabei de sair aqui do tour do Shakespeare's Globe e eu não pude filmar lá dentro, eu vou deixar algumas fotos aqui que eu tirei, mas vou falar aqui um pouquinho para vocês da história desse teatro tão maravilhoso e cheio de história, né, que tem aqui em Londres. Então, o teatro original ele foi fundado pelos Lord Chamberlains, que era a companhia de teatro de Shakespeare, em 1599. Porém, esse primeiro teatro ele pegou fogo durante uma peça de Henrique III, em que eles tinham um canhão no palco e quando esse canhão disparou, a bola do canhão acabou indo no teto do teatro, que na verdade até hoje, ó, ele é feito de um material que pega fogo e acabou queimando todo o teatro. Então esse foi o primeiro Globe, né, que foi construído e ele acabou queimando. Eles reconstruíram, né, o Globe muito rápido. E aí o segundo Globe foi destruído por Charles I, né, o rei Charles I, porque ele era contra teatros, teatro não era uma coisa vista como boa na época e ele mandou destruir
o Shakespeare's Globe, né, que na época só se chamava Globe, então o segundo acabou dessa forma. E o terceiro, que é esse que está atrás de mim, foi construído por um fã de Shakespeare que era americano. Então ele estudou Shakespeare a vida inteira e decidiu vir para Londres procurar rastros do escritor, procurar sobre a história. E quando chegou aqui ele descobriu que não tinha nada, ele não conseguiu encontrar nada sobre o autor. E aí, depois de muitas buscas, né, de conversar com muita gente aos arredores, ele descobriu que esse era o local em que ficou o primeiro e o segundo globo. E aí ele decidiu construir o terceiro. Então, depois de arrecadar muito fundo, com muito apoio, eles construíram. E a construção desse teatro, que é o que existe hoje, dos moldes originais, custou 20 milhões de euros. E o Globo foi palco de estreias de peças extremamente famosas, como Hamlet, Macbeth e Romeu e Julieta. E até hoje esse Globo, né, o Shakespeare's Globe, apresenta essas peças da forma original. Então com atores homens interpretando mulheres como era lá no século XV e XVI, na época que Shakespeare viveu. E quando Shakespeare faleceu no século XVI, os outros membros da sua companhia de teatro decidiram escrever as suas peças, porque até então não tinha nenhum registro de tudo que Shakespeare fazia, né? As peças eram feitas, os atores encenavam, mas não existia um registro escrito dessas peças. E aí, para isso não se perder, os outros atores da sua companhia decidiram escrever essas peças em um livro. E esse livro original tá aqui e você pode ver quando você vier visitar o teatro. E se você é fã de Shakespeare, você é fã de história de teatro, esse é um passeio que não dá para você perder aqui em Londres. Ele é realmente imperdível, vale muito a pena e dá para você conhecer muito da história, né, do teatro atual que vem desde lá do século XV e XVI com William Shakespeare. E agora eu tô aqui no Leadenhall Market. E você deve estar reconhecendo esse lugar atrás de mim como um dos lugares do filme do Harry Potter. Sim, uma das cenas de Harry Potter foi gravada aqui, inclusive foi aqui que foi gravada a cena da entrada do Caldeirão Furado. E esse é um dos mercados mais famosos aqui de Londres. Esse mercado ele existe desde o século XIV, ele já abrigou várias coisas aqui, inclusive um leão vivo. E hoje ele tem várias lojas, restaurantes e pubs que as pessoas costumam vir aqui depois do trabalho para o happy hour. Durante séculos, a Tower of London serviu como residência real, mas ela já foi uma prisão, já foi uma fortaleza de armas e também um zoológico. E a Tower of London também é famosa por muitas execuções que ocorreram aqui, como a de Ana Bolena, esposa de Henrique III, que foi decapitada aqui na torre em 1536. E uma curiosidade é que em 1649 foi mandado destruir todas as joias reais para simbolizar o fim da monarquia. Porém, secretamente foram guardadas algumas dessas joias. Em 1660, quando a monarquia foi reestabelecida no Reino Unido, essas joias voltaram a ser públicas. E na coroa da Rainha Mãe, que está exposta aqui, está o diamante mais famoso do mundo, que é o Koh-i-Noor. Então, para não confundir vocês, esse atrás de mim, onde tem o museu, é a Tower of London, onde tem as joias da coroa expostas. A Tower Bridge é aquela que eu mostrei antes aqui no vídeo, que é onde tem as duas torres e é super famosa aqui em London. E a London Bridge é uma outra ponte que eu mostrei para vocês também já aqui no vídeo e não tem nada nela. Então são três lugares diferentes. Quando vocês vierem para London, não se confundam com esses lugares, para vocês não acabarem indo no lugar errado, achando que é um e é outro. Uma das minhas últimas paradas em Londres é o British Museum, que é um dos museus mais importantes daqui. O museu tem um acervo enorme, desde Egito até Grécia, e desde 1759 ele funciona com uma entrada gratuita que permanece assim até hoje. A gente vai entrar lá agora para ver, e você deve lembrar que uma das cenas mais importantes do Código da Vinci se passa aqui no museu. E se você não assistiu o filme ainda, assista, porque várias coisas que eu estou mostrando aqui para vocês, tanto em Londres quanto que eu mostrei para vocês no vídeo de Roma, apareceu no filme. Então assistam o filme para vocês se lembrarem. Vamos lá?
Esse é um dos itens mais importantes aqui no museu, que é a Pedra da Roseta, que ela foi o item que ajudou, né, os pesquisadores, os estudiosos da época, a entender os hieróglifos. E isso aconteceu porque tem uma parte da pedra que está escrito, né, na escrita grega. Então, foi assim que eles conseguiram entender hieróglifos, porque eles entenderam que o que estava escrito em grego também estava escrito em hieróglifo, e foi assim que eles começaram a decifrar hieróglifo. Então, ela é um dos itens históricos mais importantes e ela está aqui no British Museum. Acabei de sair aqui do museu. Eu não acho que é uma visita imperdível para você fazer. É legal, tem muito item histórico, mas as coleções são bem dispersas. Você perde muito tempo indo de uma galeria para outra. Então, se você tiver tempo, faça o passeio. É legal, mas se você não tiver, só tentar encaixar ele no seu roteiro, eu acho que não vale a pena, né? Mas a entrada é gratuita. Se for uma coisa que você tiver tempo em Londres, eu acho que vale a pena fazer o passeio. Agora, oficialmente, a minha última parada aqui em Londres, que é um museu de história natural, que foi fundado em 1881 e é muito famoso pela coleção de fósseis de dinossauro que eles abrigam aqui no museu. E esse museu ele é muito importante para a história, principalmente para as teorias de Darwin, porque foi aqui que foi primeiramente discutida a teoria da evolução e que pôde ser comprovada através dos fósseis de dinossauro que eles têm aqui, e eu vou mostrar para vocês. Achamos uma capivara no museu. E claramente eles não sabem a localização da capivara, olha lá na placa. Está escrito que as capivaras são do Panamá até a Argentina. Claramente eles não sabem que a gente tem muita capivara no Brasil. Alguém avisa pros caras do museu. Inclusive eu gostaria de lembrar que a gente tem até Capistel em Curitiba. E o Parque Barigui é conhecido por ser o Parque das Capivaras. E aí os caras me colocam que a localização das capivaras é do Panamá até a Argentina. Aqui, ó, tem a simulação do tamanho do dente dos dinossauros. Então, ó, do megalossauro, ó, pra vocês terem noção, comparado com o tamanho da minha mão, dá exatamente o tamanho da minha mão. E aqui, ó, de um tiranossauro. Aqui, ó, o tamanho do chifre é muito grande. Daqui é a parte de uma mandíbula de um tiranossauro rex, a primeira parte de um tiranossauro rex descoberta. E tá aqui no Museu de História Natural de Londres. Acabamos de sair aqui do Museu de História Natural. Esse é um museu que eu realmente acho que vale a pena vir conhecer, mas venham com o tempo, é um passeio que demora muito. A gente não conseguiu ver o museu inteiro e os museus aqui fecham cedo, tá? Então se planejem para vocês virem logo após o almoço e passar a tarde inteira no museu para dar tempo de fazer todo o passeio. E se vocês tiverem que escolher entre o British Museum e o Museu de História Natural, venham no Museu de História Natural, que eu acho que vale muito mais a pena, e ambos são gratuitos. Então essa é a minha dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do roteiro de Londres. Se ficou faltando alguma coisa, comentem aqui. Se eu não contei alguma curiosidade, se eu não fui em algum lugar que vocês gostariam de conhecer, deixe seu comentário no vídeo para a próxima viagem. Essa daqui é a loja oficial do Harry Potter aqui em Londres. Ela fica na King Cross Station. E ó, aqui é onde tem a plataforma para vocês tirarem foto. Então é bem legal porque a plataforma realmente fica entre a plataforma 9 e 10 aqui da King Cross Station. E é o tamanho da fila para conseguir tirar foto. Vamos entrar lá agora para ver o que tem lá dentro. Tem Butterbeer, tem a canequinha, se você quiser comprar para tomar com a Butterbeer.
Tem biscoito amanteigado, tem vários doces, tem chocolate, ó, de cada uma das casas. Tem até o ingresso do trem, olha que legal isso. E se por acaso você estiver aqui na King Cross, dia 1º de setembro, às 11 da manhã, aparece aqui, ó, nesse telão, o Expresso de Hogwarts saindo da plataforma 9¾ assim como nos filmes. E aqui se reúnem vários fãs de Harry Potter no dia 1º de setembro, justamente para comemorar esse momento. Então, se você estiver por Londres nesse dia, venha até aqui, porque é um momento muito legal para você experienciar se você é fã de Harry Potter.